pensar as culturas africanas, né, e como a presença das crianças na cultura africana. Todas as origens, né, todas as culturas de origem africana têm as crianças como parte do conhecimento da comunidade, né? Uhum. Elas fazem parte da roda do conhecer. Então, se nós observarmos a cultura iorubá, se nós observarmos a cultura antiga, kemética, se nós observarmos as culturas africanas em todas, as crianças sempre têm uma presença significativa dentro daquele território, seja nas narrativas do cotidiano, seja nas narrativas espirituais, né? Porque as crianças não estão apartadas da construção da realidade daquele espaço. Então, essa ideia de que você olha para as crianças e você entende as crianças como alguém que só está para aprender, não configura a realidade das culturas africanas. As crianças estão nesse processo mesmo de aprendizado contínuo, né? Então, as crianças fazem parte da narrativa mesmo do cotidiano, né? Então, todas as crianças todo o conhecimento das crianças é válido dentro das culturas africanas. É incrível isso, porque, inclusive, a gente às vezes não. A pessoa vai ter um filho, aí constrói a vida dela em cima de tudo em cima daquilo, que ela vai ter um filho, e aí prepara a família, prepara a casa, prepara tudo, cria todo aquele cenário, a criança nasce, aí daqui a pouco começa a dar um pouco mais de trabalho, aí começa. Tá dando trabalho, tudo fica mais difícil, as coisas vão ficando complicadas, e aí tira a criança desse local central que a própria família fez, né? Eu acho esse um rompimento muito cruel, né? Muito cruel, e é interessante tu dizer isso, porque tem uma questão também que é fundamental, né? Que a gente projeta a vida em cima dessa criança sem entender que essa criança ela também tem os seus anseios, Exatamente. também tem os seus desejos e tem a sua forma de perceber o mundo. Então, isso precisa ser validado, né? Sem sobrepor, lógico, o lugar da maternidade, da paternidade, mas entendendo que essa criança ela também é um ser que tem agência, ela também é um ser que produz vontades, desejos. Isso é muito importante de ser reconhecido, né? Então, muitas das vezes a gente pune as crianças porque as crianças têm a sua forma de percepção de mundo, mas isso é importante, faz parte, né, da construção dela enquanto pessoa. Verdade. A criança só serve enquanto ela obedece ou completa algum padrão estabelecido. A partir do momento que ela tem o que você vem falando de personalidade, e você vai achando que a criança é um potinho vazio, que só você vai colocando as suas coisas e vai enxergando as suas coisas nela, e quando você vê assim, opa, calma aí, tem uma pessoa ali. E aí, quando essa pessoa se mostra, você entra em parafuso, né? É muito engraçado, pra não dizer cruel isso, assim. Pô, calma aí, você quis autenticidade e ela te entrega autenticidade, você não aguenta, sabe? É complicado. Exatamente, desculpa te cortar, quando você Nada. pergunta uma coisa para uma criança, o básico, às vezes a criança não quer comer algo porque o paladar dela não se identifica com aquilo, né? E aí você acha que é um absurdo, assim, não como, é criança, né? Como não vai comer isso? Como não vai comer isso? Como que nós fomos criados dentro de uma cultura, inclusive, que diz que criança não tem querer, né? Que é algo mais violento do que você dizer que uma criança não tem querer, Exatamente. né? Então, em que momento ela começa a ser um sujeito? Em que momento ela começa a falar? Então, se ela está num processo de construção, essa construção ela precisa ser dialogada. Então, eu admiro muito, né, pessoas que criam as crianças ouvindo o desejo dessas crianças, porque essas crianças também são um sujeito, também têm humanidade e têm desejos, têm quereres, né? Sim. Então é extremamente importante, assim, né? Que isso. Então, quando você fala qual é o papel das crianças nas filosofias, nas culturas africanas, é justamente isso. A criança contribui também, porque ela também, a forma de olhar da criança também é uma forma que precisa ser validada, porque o olho dela também tem percepções que são fundamentais para aquela realidade. E nem tão poluídos, né? Com tantas certezas que a gente cria. A gente vai criando certezas e a criança chegou aquele olhar com uma solução mais fácil, com uma forma de encarar mais fácil. E às vezes a gente fica nessa, né? De dar conta das coisas e não enxerga. Talvez uma solução mais simples ou uma abordagem mais simples para as coisas, né? E ela não está afetada, ela ainda não está afetada, né? Por todos
por todos esses, não é códigos, mas todos essas ações do cotidiano, né? Ela não está afetada por esse mundo ainda, porque ela ainda está num mundo paralelo, né? Vivenciando nesse mundo, mas também a partir do seu mundo paralelo. Então, às vezes, quem sabe ouvir uma criança seja a possibilidade de resolução de problemas que a gente coloca uma complicação e para elas é tudo tão simples, mas não é simples no sentido simplório, né, da palavra. Sim, são soluções difíceis, às vezes soluções simples para problemas difíceis, né? Mas eu acho que também é isso, porque eu trago muito essa questão aqui, porque a gente está falando principalmente aqui no podcast, em todo o universo que ele se contempla, sobre parentalidade, para uma parentalidade que leva a criança para o centro disso, né? Falando de uma criação respeitosa, não violenta, e das dificuldades de garantir que isso aconteça, porque ainda assim a gente não vive numa bolha, a sociedade ela não permite, de certa forma, que a gente vá performando sempre isso em todos os lugares. Então, a ideia dessa troca, principalmente com você, é tentar entender ali qual é o papel, melhor, colocar a criança nesse centro, né? Novamente, entender, assim, as nossas... Isso é fundamental, Diego, isso é fundamental e é muito bonito quando tu traz isso, né? Porque quando a gente coloca a criança no centro, ela faz parte disso. Então, quando a gente tem aqui, né, na vida adulta, algumas afetações de como essa criança se desenvolveu ao longo disso, muito está nessa ausência dela enquanto criança, sabe? Sim. Alguns problemas que a gente tem, né? As pessoas vão fazer terapia, vão cuidar de problemas, muitas das vezes foi porque foi negada na sua infância o seu pertencimento enquanto humano, sabe? Volta para a infância. Volta para a infância. Exatamente. Essa construção é muito importante, né? Pra gente... Aí não vou entrar aqui no mundo impossível, então onírico, de falar vamos criar adultos melhores a partir da infância, mas tentar resgatar, por mais que talvez muita gente já entenda, né, essa necessidade de se cuidar da infância como algo precioso e o alicerce maior para toda a nossa construção como adultos, né, como pessoas, como seres humanos pensantes, né. É muito importante a gente entender exatamente isso, e eu acho muito legal quando a gente traz essa visão, né, para pensar na infância da forma que a criança ela tem sim a contribuir nesse ambiente, né, não somente estar ali recebendo informações, recebendo tarefas, incumbências, mas a gente poder entender. E aí vou tentar nem estender tanto essa pergunta, mas colocar o ritmo das coisas em função do ritmo da criança para que ela possa pertencer, vai para esse local de tipo assim, vou dar um exemplo da minha casa aqui, eu não tô nem querendo usar a minha casa como exemplo, a gente não tem um monte de coisa na sala, mas é porque a gente não gosta, desapegado, não, é porque as crianças não vão lidar bem com isso, a sala é minimalista, quase zero, mas tipo, as crianças vão entender uma hora que aquilo ali é o ambiente delas e que vai poder. Agora elas não têm como, então eu vou ficar brigando com meu filho porque ele tá pegando o que não pode. A gente vai ficar fazendo um monte de coisa, subvertendo a criança para criar, às vezes, um trauma, né? E não entender, calma aí. Não dá pra ter isso aqui em casa. Eu não posso fazer isso aqui ainda. Eu não posso fazer aquela coisa, eu não posso fazer tal coisa. Porque tem uma criança no meio disso tudo. E ela não vai conseguir acompanhar e eu não preciso fazer com que ela acompanhe, senão subverta, né? Isso é tão bonito, tu tá dizendo, sabe? Porque tu tá falando isso, eu tô pensando, né? Como nós pegamos a criança e queremos forçar a criança a entrar no universo dos adultos. Sim. Né? Então, as crianças, muitas das vezes, são punidas quando elas estão num ambiente que tem coisas que elas não podem pegar. Mas tem coisas que elas não podem pegar porque elas ainda não têm a dimensão de entendimento que aquilo ali não pode ser pego. Sim. Mas nós, dentro da nossa individualidade, né, dentro de entender que o ser supremo é o adulto, não entende que a gente também precisa se organizar dentro da experiência da infância. Sim. Então, assim, eu tinha uma tia que tinha um monte de bonequinho, falou coisa, eu vou falar... E ela ficava maluca, que as crianças chegavam e pegavam aqueles bonequinhos para brincar, mas eram as estátuas dela da estante, sabe? Mas assim, para aquelas crianças, para os meus filhos, é brinquedo, né? Ela não tem noção, né? É brinquedo, assim, ela pega o negócio, é brinquedo. Então, isso
é importante te ouvir e isso ser algo que precisa ser disseminado, porque é nisso que a gente está falando, né? Do respeito da criança, ela fazer parte. Quando você faz essa ação, você entende que a criança faz parte desse universo. Ela não é apartada desse universo, ela é parte desse universo.